Olá, seja bem-vindo a mais um Rondocast. Hoje, o Rondocast Política, né? Você sabe, toda quarta-feira, o nosso Rondocast aborda a pauta de política, política com P maiúsculo, política no sentido aristotélico, a ciência da promoção do bem comum. E hoje eu entrevisto alguém que trabalha o bem comum, né? A segurança pública, como policial militar, trabalha o bem comum como arquiteto e urbanista, né? Como bem define o nosso amigo José Marinho, arquiteto e urbanista. Ele diz que a diferença entre arquitetura e urbanismo é que a arquitetura você vê a habitação de uma família só e o urbanismo é para várias famílias, né? Isso. Então, é com prazer enorme que eu recebo hoje aqui Dani Maranhão. Seja bem-vinda, Dani, ao nosso Rondocast. Vamos bater um papinho aí sobre essas pautas, né, que estão emergindo, que hoje nós estamos num ano eleitoral, né, então as pessoas aprofundam o questionamento, né, de alguns aspectos da nossa vida cotidiana e começam a chamar mais atenção a alguns aspectos. E o que eu gostaria primeiro de perguntar a você, Dani, você é daqui de Rondônia? Maranhão é só sobrenome, é naturalidade? Eu sabia que isso é uma curiosidade geral, assim, quem não conhece, né? Então, eu vim do Maranhão pequeno, vim pra cá com 4 anos. Você é maranhense mesmo, maranhense. Né? Tá. Mas esse Maranhão é sobrenome ou é... É o nome artístico da cantora. Tá. Nós tínhamos aqui o Zezinho Maranhão, Zezinho Maranhão, justo. E quando eu resolvi, né, chutar o meu pau da barraca, assim, chutar o balde, como diz uma amiga minha, e realmente, assim, zerei a vida. Falei, cara, eu quero cantar. E aí antes de qualquer outra coisa, eu me conectei com o nome, assim, isso pra mim já foi, assim, instantâneo. Isso ainda no Maranhão? Não, aqui. Aqui já? Já aqui. Você veio pequena pra cá? Vim pequena pra cá, vim pra cá com 4 anos de idade. Minha mãe veio primeiro. E minha mãe é uma desbravadora. E veio por quê? Minha mãe veio só, ela veio de carona, de carreta, do Maranhão pra cá. Ouviu lá no Maranhão dizer que era um Eldorado, 87, 1987. Acreditou e veio. Veio embora. Juntou as amigas, uns amigos lá e juntou todo mundo e vieram embora. Formaram um grupo. Caramba. E vieram desbravar. Em 1987, chegaram aqui, não era o que esperavam, né? Vieram para trabalhar no garimpo. Né? Como cozinheiras, e eles como trabalhadores na draga também. E assim, um desafio gigantesco, né? Minha mãe, acho que eu devia ter 19, 20 anos também, uma menina. Então, minha mãe é muito nova, ela casou com 15 anos, véspera dos 15 anos, no interior do Maranhão, todo mundo ali da Assembleia de Deus. Então ela veio casada já? Não. Meu pai, ele foi pro garimpo da Serra Pelada e esqueceu... Tá. Esqueceu a vida. Depois ele voltou, mas aí, enfim, né, já estava numa outra... as coisas já não estavam mais conectadas. Minha mãe separou do meu pai, eu era um bebê ainda. Sim. Então você vivenciou desde muito cedo, acredito eu, essa questão da, vamos chamar assim, de autossuficiência feminina. Eu digo mais de sobrevivência, tá? Autossuficiência, ela veio com o tempo, mas sempre de uma sobrevivência. Minha avó viveu uma vida de sobrevivência, minha bisavó também. Minha bisavó teve 20 filhos e desses 20 filhos, quem trabalhava era minha avó. Então, assim, quem ia pra roça, quem fazia toda aquele sustento da família era a minha avó. E aí você está saindo, já está como pré-candidata oficialmente? Isso. Qual partido? Podemos. Tá. E você está pré-candidata a? Deputado estadual. Deputado estadual. Isso. Tá. De que forma essa vivência sua, da sua mãe, de que forma você está incorporando isso na sua proposta política? Certo. Eu falo com muita propriedade que essa vivência, ela fortalece muito e te desenha enquanto ser humano, assim. Quando você vê tantas mulheres, e não só mulheres, eu falo na sociedade de maneira geral, mas eu levando uma pauta que é uma pauta, para mim, assim, prioritária, né? Dentro da segurança pública, nós estamos no 2º estado mais violento do país. Então, assim, né? A minha família sofreu sucessivos casos de violência. As mulheres da minha família, né? De maneira geral. Eu penso que isso foi eu também passei por umas situações específicas relacionadas a isso durante a minha adolescência. E essas vivências vão te moldando. E, na verdade, vão te direcionando. Por exemplo, a minha profissão como policial militar, ela não veio por acaso. Eu falo que eu sempre, acho que pelo que eu vivi, pelo que eu vi,
né, pelo que vivenciei na minha história de vida, eu gostava de cuidar das pessoas. É aquela história, a gente quer espelhar aquilo que a gente gostaria de receber, né? Sim, sim. E aquilo foi muito forte para mim durante a minha adolescência. Agora, Dani, me diz uma coisa. O nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Teve um incidente lá com aquela deputada, acho que do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário. Sim. Né? Foi uma discussão, não podemos levar a sério que sai numa discussão acalorada. Os recortes, né? Não pode não, tem que contextualizar a coisa. Onde ele pegou, falou para ela, assim, não te estupro que você não merece, né? Foi infeliz, foi a frase? Tá, mas tem um contexto também, né? Sim, Ele não saiu dizendo isso por aí. Tudo tem um contexto. Não saiu dizendo isso por aí à toa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que há um senso comum, né? Há um senso comum, isso a gente não pode negar, de que algumas mulheres, né, seriam vítimas preferenciais dos crimes contra a dignidade sexual, até pela sua beleza, sua sensualidade, sua estampa, porque, obviamente... Na verdade, o abusador, ele não escolhe pelo perfil, perguntar, mas ele não escolhe o perfil. Mas o fato de você ser uma mulher de estampa, uma mulher bonita, então isso aí também assim, não te tornou mais assediada no teu cotidiano, profissional, inclusive, nas instituições? Estou dizendo agredida, mas assediada. Pode ser. Né? Isso já aconteceu em vários ambientes. Isso que você está falando não é algo tópico. Pois é, porque as pessoas... Não, você está trazendo uma reflexão muito importante. As pessoas preferem pessoas bonitas, né? Mas do modo eu não geral. digo nem que prefere, mas é porque, assim, é histórico. Isso vem histórico. Historicamente, isso vem... foi construído, né, dentro da nossa sociedade. Mas nós atingimos hoje infelizmente, nós atingimos hoje um nível que, assim, hoje não há vítimas selecionadas. Hoje há... Não, hoje o negócio já é doença, hoje não é? Hoje é algo absurdo. Não, sempre foi, né? Eu acho que o abuso, ele é uma doença, o abuso, ele sim. A pessoa se sentir à vontade em explorar o corpo do outro, invadir o corpo do outro. Pois é, mas é que entre a paquera e o abuso, você tem o assédio. É um espectro, né, de comportamentos, né? Aí que eu digo, a mulher que chama atenção, a mulher que é mais bonita, ela vai chamar atenção em qualquer lugar, qualquer repartição. Mas não dá direito a ninguém. Não dá o direito, exato. Pois é, entendeu? Mas vai ser mais assediada. O limite é o não. Mas vai ser mais... Isso aconteceu muito em ambientes que eu trabalhei, em ambientes que... Mas tem umas fotos minhas ali de quando eu entrei na polícia que, pelo amor de Deus, é como dizia um amigo meu, era canela, joelho e canela, né? E eu entrei com 19 anos na corporação. Foi mesmo? E você assim, sabe, em 88 eu fazia o programa Telezoom, aqui em Porto Velho, e na época a Polícia Feminina era a CIAFEM, era uma companhia, separada, né? Cabelos curtos, unhas curtas, sim. Não podiam casar, se tivesse algum relacionamento tinha que comunicar ao comandante. No caso a comandante da unidade depois foi comandante geral. Coronel Angelina era tenente na época, né? Nós fizemos a matéria lá, era ali perto do Sebrae ali, né? Sim, hoje a companhia de trânsito era a companhia feminina. Né? Aí fizemos a matéria mostrando o cotidiano das policiais femininas. Mas me chamou a atenção, mesmo com essas questões de cabelo curto e tal, esse negócio todo. Mas tinha uma coisa que me chamou muita atenção, que as policiais femininas, elas eram, vou usar a palavra, obrigadas, né, porque era disciplina militar, elas eram obrigadas a cuidar da sua feminilidade. Tá entendendo? Eram maquiadas, ela só podia ir para a rua maquiada. Nós até a reportagem mostrava uma sargento, se eu não me engano, que era recordista de velocidade na maquiagem. Entendeu? Ela, rapidinho, naquele toque lá de despertar do cotidiano militar, né? Aí, pá, e tal, coisa, ela ia lá pro espelho, tá, pá, batom, enrugezinho. Mas eu digo que era o que restava, porque você não podia ter cabelo grande, você não podia ter unha pintada, você não podia usar roupas... O cabelo era aquele coquezinho, né? Não, naquela época era aqui. Ainda era aqui. Depois que começou a ser utilizado o coque. Mas no início era... Tinha que ser cortado mesmo. O cabelo tinha que ser cortado igual o cabelo dos homens, aqui, acima da gola. Da gandola. Pois é, então assim, a gente teve uma evolução, né, desse perfil, né, da policial feminina, policial militar, né? Estamos falando de polícia militar. Policial militar feminina, mesmo numa instituição, né, como a polícia militar, que é uma instituição de caserna, né, tudo, a gente teve essa evolução, né? Agora eu pergunto, a policial feminina
com essas conquistas dentro da corporação, você acha que também ela passou a ser vista diferente pela sociedade? Ou ainda é aquela mulher que é militar e que vai me prender? Entendeu? Ou a gente ainda olha assim... Existem questões tanto internas quanto externas na visão da mulher dentro das forças de segurança. Geralmente associa-se a mulher ao serviço administrativo e o homem ao serviço operacional. Sim. Hoje isso não, na verdade há muito tempo, isso já não se configura. Né? Hoje existe algo chamado perfil profissiográfico. Quando você entra na Polícia Militar, eu vou tratar da Polícia Militar para a tua experiência. É a minha experiência. Então você tem 10% do efetivo feminino e 90% masculino. Para entrar, para você ingressar na corporação, essa é a porcentagem. Mas depois que você entra, o treinamento é o mesmo, a questão do teste físico, por questões estruturais, né, biológicas mesmo, o teste físico ele tem um padrão para o homem e outro para a mulher, mas no geral, o treinamento, as matérias, disciplina, carga horária, tudo é comum. A vaga que vai ser disputada, ela não é uma vaga para a feminina ou para o masculino, é uma vaga. Sim. Então você se torna detentor de uma vaga dentro do quadro. Não importa se você é homem ou se é mulher, depois que você entra, o que faz a diferença é o quanto você estuda. Já começa por aí. O concurso é junto? O concurso é junto. O curso de formação é tudo junto. Você concorre à mesma vaga que o homem internamente. Não vaga não. A mesma vaga dentro do quadro. A tua classificação. Isso se repete durante a tua vida profissional. Legal. Só que o que eu falo? Que nós não temos muitos amparos. E isso é uma pauta que eu levanto muito há um bom tempo. Pois é, isso que eu queria saber. Você está sendo candidata, por enquanto pré-candidata ainda, mas até a justiça homologar, né? A deputada estadual. Polícia Militar é uma instituição estadual. Então você vai poder fazer alguma coisa, né? Sendo eleito. Em 2018, eu fiz o curso de sargento. Vou começar por esse. Quanto a patente hoje? Eu sou primeiro sargento. Eu fiz o curso de sargento e eu descobri que estava grávida, com 2 meses de gravidez, e eu tinha 7 meses de curso pela frente. Ou seja, meu filho ia nascer ao término do curso. E passadas várias situações nesse meio tempo, eu calculei, pela data prevista para o parto e a data de término do curso, eu teria meu filho no último dia de prova. Sim. Né? Então, assim, é uma condição, por exemplo, que ela não te dá uma condição igual à do homem dentro de um curso de formação. Com certeza. Então, assim, essa é uma das particularidades. Por exemplo, eu, mesmo naquela condição... Eu sou muito competitiva, demais. E eu era a primeira colocada por nota. É mesmo? O pessoal falava, 01, 01zinho e tal. O Alexandre Entre homens e mulheres? Entre homens e mulheres. Eram 160 alunos. O que aconteceu? Teve o teste físico ao término do curso, que não seria atribuída a nota. E depois foi atribuída. Eu caí para 36. Caí 35 posições praticamente. E aquilo eu não aceitei, porque eu falei, cara, eu estou grávida, eu não posso fazer teste físico, mas se eu pudesse, eu teria feito todo o esforço do mundo para continuar mantendo a minha posição até então. E eu fiz algo que não tinha acontecido ainda dentro da polícia, que era requerer administrativamente o meu direito de fazer o teste físico posterior à minha licença maternidade e que fosse revista a minha classificação, que eu fosse reclassificada após isso. Então, assim, foi uma... Porque isso influencia na carreira depois claro, também, né? eu perderia pelo menos ali... primeiro, se eu tivesse desistido do curso, que o estímulo inicial era que eu desistisse do curso. Como que você vai fazer o curso grávida? Então era muito esse questionamento interno. Como é que você vai levar um curso desse grávida? E eu falava, gente, se eu desistir do curso, eu vou perder 500 posições na minha antiguidade. 500. Porque eram 3 cursos de sargento simultâneos, né, sequenciais. Então, assim, eu não aceitei aquilo para mim, porque eu sempre me esforcei muito para ficar bem posicionada dentro dos cursos de formação. Porque isso influencia no final da carreira. Faltam 2 anos para ir para a reserva. Eu estou com 24 anos de polícia. Já? Já, eu entrei com 19. Então você vê assim, esse tipo de direito. Eu consegui a revisão, fazer o teste físico e ter a revisão da minha classificação com muito custo. O meu resguardo ele foi quebrado com isso, o leite do meu filho ficou comprometido, porque secou. Era um nível de estresse absurdo, mas que eu paguei aquele preço para ter aquele direito garantido. E eu consegui. A duras penas eu consegui, só que não é para ser assim. Por exemplo, isso tem que estar normatizado, a gente já tem que ter legislação a respeito disso. Que regularize a gestação da militar. Pois é, olha, falando genericamente em concursos públicos, em 2016, a deputada Rosângela Donadon
apresentou um projeto de uma lei, né, para disciplinar os concursos públicos em geral. E previa situações de gravidez, previa diversas situações. O deputado policial militar Jesuíno Boabaide, né, foi o relator, se encantou com o projeto, inclusive falou até que se aquela lei já tivesse aprovada, uma cunhada dele, que teve uma situação de gravidez também, não teria sido prejudicada. E, infelizmente, o senhor Confúcio Moura, né, ele, mal assessorado, né, também na parte da Casa Civil, lá da análise de leis, ele vetou esse projeto com uma conversa fiada, né, de que, por ser matéria referente a funcionário público, só o executivo que poderia propor a matéria, né? Isso é mentira, está provado, porque a Lei Nacional de Concurso Público, ela nasceu na Câmara dos Deputados. Então, né, na época, ainda se tentou contra-argumentar que ela não tratava de serviço público, ela tratava do acesso ao serviço público. Depois de empossado, sim, o camarada, né? Aí, então. E mesmo depois de empossado, assim, o que eu vejo é que tem como a gente trabalhar normas, isso a nível Estado e internamente, institucionalmente, trabalhar essas informações, porque você traz segurança não é só para a policial militar, você traz segurança para o comandante também. Sim, porque, por exemplo, hoje, deixa eu te explicar como é que funciona. Estou gestante, eu e a minha colega aqui, a gente está gestante, trabalha no mesmo batalhão. Hoje, a carga horária reduzida, ela é discricionária, não é algo que eu como comandante, sou obrigado a designar. Fica na vontade dele. Então, assim, eu posso muito bem, para aquela pessoa ali, conceder das 8 a meio-dia, e a outra não conceder, ela vai ficar das 7h30 a 1h30. Ponto. Então, assim, não é para ser assim. Não pode mais ser assim há muito tempo. E eu estou dando 2 exemplos assim muito básicos. Então, tem várias outras questões que são muito mais graves, como, por exemplo, violência doméstica dentro, né, no âmbito da corporação. Eu falo de policiais militares que sofrem violência doméstica e que bota a farda depois e vai para o serviço. E aí? Isso é grave. Existe um mapeamento, existe um acompanhamento disso. A gente às vezes sabe nos bastidores e busca, né, dar um suporte, mas um suporte emocional, um suporte institucional, não há o suporte institucional nesse sentido. Não temos ainda protocolos. Nós temos protocolos externos. Nós temos protocolos a Rede Lilás, nós estamos no mês que fala sobre a violência contra a mulher, de conscientização, de redução desse cenário gigantesco que a gente enfrenta. E assim, eu falo que todas essas mudanças, elas são necessárias, tanto externas, tanto numa mudança geral, mas eu preciso também, e eu falo como alguém que já esteve doente, né, em virtude de questões, enfim, profissionais e emocionais, que tem um momento que a gente não dá conta sozinho, que a gente precisa de um suporte institucional, que a gente precisa de protocolos internos para poder garantir a segurança. Como que eu vou falar para a população que eu vou protegê-la se eu não estou protegendo quem é responsável por prestar essa proteção? Entende a profundidade? Sim. Então, esse é um ponto que eu realmente, assim... Pretendo trabalhar como legisladora. Um dos. Isso para o público interno. Nós temos para o público externo também, com certeza. Vamos falar sobre eles também. Bom, esse é o nosso Rondocast, o Rondocast Político, hoje quarta-feira. Eu sou o Edson Lustosa, estou entrevistando aqui a Dani Maranhão, que é policial, é arquiteta e artista também, ela é cantora. A gente vai conversar sobre esses 3 assuntos aqui hoje. Né? E lembrando a você que o nosso podcast ele é um trabalho desenvolvido dentro do projeto Imprensa Cidadã do nosso Centro de Estudos e Pesquisas de Direito e Justiça, entidade criada em 2005, estamos aí mais de 2 décadas, né? Concretizando direitos, democratizando o acesso à justiça. Esse projeto ele tem por objetivo também trabalhar um direito, o seu direito à informação e garantir também a nossa liberdade de imprensa. Por isso nós não temos vínculo comercial com nenhuma pessoa física nem jurídica e nem queremos. A nossa meta é alcançar um número de visualizações que nos permita a monetização dentro daquele mercado publicitário da própria internet. Por quê? Se nós começarmos a pegar anúncio aqui de comércio, isso, daqui a pouco esses empresários vão querer dizer quem que nós devemos entrevistar e o que nós devemos perguntar.
comentar. Então, para garantir a nossa liberdade de imprensa, nós trabalhamos diferente e precisamos de você. Por favor, ative o sininho, se inscreva, dê o like. O que mais? Estou esquecendo alguma coisa aí? Compartilha, comenta. Compartilhe. Olha, eu sempre digo, para comentar, se você não gosta de mim, não tem problema, fale mal de mim, aproveita, bota aí um comentário. É importante botar a emoção para fora. Interagir, né? E viver essas emoções. Coloca as perguntas para a próxima. Oi? Coloca perguntas para a próxima vez. Nós estamos aqui com a intervenção aqui do nosso produtor, o Elton, ele está sugerindo aqui a gente colocar, né, perguntas para vocês interagirem, e vamos fazer isso. Eu estava estudando esses dias no YouTube, agora você pode colocar ao final do vídeo perguntas, enquete, né, e tal, e vamos começar a adotar isso para, né? E aí você já vai se preparando aí. Depois, no final desse vídeo, para ele ficar, né, lá no YouTube, a gente vai adicionar, né, uma enquete, ver o que você achou, que sugestões você tem a dar aí para, né, Dani. E então é isso daí, por enquanto, né? A gente vai ver agora um videozinho da nossa TV Cidade, TVC Amazônia, que também transmite, né, o nosso podcast juntamente com o Com Brasil. Então, enquanto você vê esse vídeo, eu vou perguntar, você aceita um café? Aceito. Opa, então vou fazer um cafezinho para nós aqui rapidinho e a gente volta já já com o nosso Rondocast. TVC Amazônia, sua TV comunitária. Há mais de 2 décadas, estamos juntos com você. E nosso compromisso só cresce. Sites não publicaram. Temos uma programação referência em cidadania, cultura e qualidade de vida, refletindo a força do nosso povo. Da beleza do Rio Madeira ao pulsar de Porto Velho, mostramos os acontecimentos que movem Rondônia, sempre com o objetivo de levar entretenimento e informações com qualidade. Fique ligado. A vida da nossa gente na sua tela. TVC Amazônia. Somos filiados à Com Brasil TV. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. Estamos de volta com o nosso Rondocast Política, hoje quarta-feira, conversando com Dani Maranhão. Ela que é policial, militar, arquiteta urbanista e também cantora. Bom, nós já falamos da parte de segurança, né? Da situação aí da nossa polícia, o que você, alcançando aí a eleição, né, para deputado estadual, entende que deve ser mexido na parte legislativa, né? Para melhorar nosso aparelho policial, melhorar as instituições. As instituições de segurança geral, como um todo. O que acaba refletindo no serviço que é prestado à população. Sim, né? Exato, né? Melhorando a vida, né, da população. Justo. E agora eu queria conversar um pouco mais sobre o urbanismo, sobre a arquitetura, claro, mas mais na dimensão, né, do coletivo, do urbanismo. Por quê? Nós estamos agora mesmo vivenciando aí uma crise no governo do estado, para você ter uma ideia. Desde a pandemia, ele não faz reuniões do Conselho Estadual das Cidades. Houve a eleição dos conselheiros da sociedade civil na conferência conforme a lei manda. O governador Marcos Rocha até hoje não, quer dizer, a esposa dele, a Luana Rocha, que é a secretária da pasta, não nomeou os conselheiros, né? Mandaram para agora dia 30 de junho para a Assembleia um projeto de lei reduzindo a composição do conselho para 8 membros. 4 da sociedade civil, 4 da administração. Como nós sabemos, todos os conselhos da cidade, municipal, estadual, federal, ele se divide em 4 comitês. Então vai ficar 2 pessoas em cada comitê, dentro dessa matemática reducionista, né? Enquanto que nós deveríamos pensar ao contrário, numa ampliação do diálogo com a sociedade, né? E os conselhos servem para isso. Bom, enquanto isso passou sem ter o conselho da cidade, sem ter o comitê técnico de habitação, passou aí o plano estadual de habitação de interesse social, contratado por 3 milhões de reais. Deve ter dado um trabalho enorme para fazer aquela cartilha que fizeram, né? Pelo governo do estado de Rondônia, né? Está aí a habitação de interesse social. A habitação essa que tem como expoente, né, em Rondônia, experiências complicadas aí, né? Orgulho do Madeira,
morar melhor, né? E outras aglomerações, né? Que são apelidadas comumente de condomínio 90, né? Devido à quantidade de ocorrências policiais que, né? Então ali, tá. Recentemente nós tivemos no Porto Madeiro um assassinato, né? Dentro do Porto Madeiro foram lá, mataram um morador lá de 40 e poucos anos, vi esses dias, né? Dani, quando a gente olha para essas supostamente moradia de interesse social, né? O que a gente vai observar? Primeiro, elas são isoladas. Geograficamente. Isolamento geográfico já começa. Inclusive tem um artigo muito interessante do professor Marcos Vaca Cabalheria, da Universidade Carlos III de Madrid. Depois até te mando, que eu vi que você gosta. Vamos trocar figurinhas. Esse artigo dele pode ser muito útil para você aí na tua atuação lá no parlamento. Ele fala o seguinte, los planes de vivienda, né, que em espanhol é moradia, né, os planos de vivienda e los planes urbanísticos. Uma estranha pareja, né? Quer dizer, uma parelha estranha. Por quê? Porque o plano urbanístico vai para um lado. Sim. E o plano de moradia vai para outro. Então ocorre esse desterro, né? A infraestrutura vai crescer para cá. Aí eu boto Orgulho de Madeira lá, né? Criando inclusive uma demanda de mobilidade, uma demanda de uma série de outros serviços. Sim. Né? Uma cidade que equipamentos públicos que você não tem disponíveis ali naquela Exato. região. Que você tem que disponibilizar, que geralmente não está previsto, né, no ato da entrega. Exato. Daquele aquelas unidades habitacionais. Então a gente vai ver essa falta de planejamento, né? Além do que, vamos agora vamos sair do urbanístico, vamos para o arquitetônico, né? 90% desse negócio é fachada morta mesmo, é muro. Você anda ali na Zona Sul, naquela rua João Paulo I, na Zona Sul, perto da Coca-Cola. Eu morei naquele prédio da esquina, que agora eu levei um susto, que deu um responsável gigante. Eu falei, gente, faz tempo que eu não ando aqui. Realmente. Mas eu morei naquele prédio bem na esquina ali. Sim, que saiu agora no mercado, né? Aquilo ali, quem que anda de noite ali a pé? Ali é muito hostil. Muro, e quando acaba o muro, vem outro muro. Né? Vários... Você quer comprar um pão, você tinha que vir aqui na Jatorana. Ali você tem unidade de saúde, ali você tem escola, ali você tem escola infantil. Né? E já levados depois, que tinha aquela... Mas eu falo que assim, você tem tudo isso e você continua com o ambiente hostil. Sim. Você já tem equipamento público, você já tem investimentos na região, mas a questão urbanística ainda não foi. Quem é o doido que anda à noite ali? Quem é a dona de casa... o rapazinho, o adolescente, ou quem quer que seja, que sai para dar uma caminhada naquela rua ali em volta? Ninguém. Só tiver, né? Com autoestima muito baixa, né? Para se arriscar dessa forma. Então, gente, o que a gente está querendo colocar aqui? Que, primeiro, tem que ter um diálogo entre as esferas de poder. Por quê? Quando a gente fala Orgulho de Madeira, foi uma obra estadual. Sim. Né? Aí o Estado ignora o planejamento municipal, dá na telha dele, ele bota o conjunto de habitação onde ele quer, né? Aqui nós temos, por exemplo, a Vila do Denite. A avenida principal da Vila do Denite, ela começa dentro de uma área de proteção ambiental, a APA Rio Madeira, né? Que pega mais à esquerda, a área portuária e tal, que é uma área estadual. Então, ou seja, o Estado decreta uma área de proteção ambiental, aí vem a União, junto com a Prefeitura, e bota o conjunto residencial dentro da área de proteção. Então, quer dizer, a gente vive uma zorra. Essa falta de diálogo, eu falo assim, ela gera várias consequências. Pois Dani, o que você acha que pode ser empreendido? Eu posso falar uma experiência que eu tive enquanto na gestão do prefeito, né? Então, eu iniciei na gestão do Léo já desde o início. Na verdade, antes disso... Você está atuando na gestão do Léo em que área? Eu atuei na parte estratégica, para fazer com que os projetos do plano de governo fossem já distribuídos, né, às secretarias responsáveis e tivessem em andamento. Sim. Essa foi a minha primeira missão, digamos assim. E, posteriormente, eu assumi a diretoria operacional da Defesa Civil. Defesa Civil. Defesa Civil. E o que acontece? Eu fui uma das responsáveis pela elaboração do plano de governo do Léo. Então, isso lá atrás, na pré-campanha de 2024.
E quando a gente sentou para escrever, a primeira pergunta que eu fiz, eu falei, Léo, o que a gente coloca aqui vai ser feito? Vai. Então, e o que a gente buscou colocar no plano de governo é o que é palpável, o que era operacionalizável, enfim, o que poderia ser realmente entregue à população. Só um adendo. É importante porque agora o pessoal vai registrar a candidatura, vai ter que apresentar, né, de novo o plano de governo, né, Sim. dos candidatos ao governo. Porque, assim, tem planos, essa pergunta que você fez foi ótima, né? Isso aqui, o que vem para cá, para ser colocado em prática, né? Porque os governos terminam, falo governos federal, estaduais, municipais, né? E ninguém faz a checagem. A população não... É porque, assim, o plano de governo, ele acaba sendo um instrumento burocrático, que não deveria ser. E de propaganda de também. De propaganda, mas, assim, ele não é um documento para o marketing, ele serve para o marketing. Ele lógico, você tem boas ideias, boas propostas. Maravilhosamente. Não, e o marketing ele vai conduzir aquela campanha de acordo com o que está ali proposto. Sim, sim. Mas, mais do que isso, ele é um documento de compromisso. Ele vai te falar ali, pois sociedade, olha aqui o que eu vou entregar para vocês. Tem que vincular alguma coisa. Vem cá comigo. Vamos trabalhar isso junto? Tanto que quando tem reuniões do plano diretor, a gente fica procurando, cadê o pessoal, cadê a população, cadê a comunidade? Essa participação ainda é muito tímida. As pessoas ainda não se sentem detentoras do poder público, elas são as detentoras do poder. Tem algumas coisas, Dani, eu sou um tanto... Eu não vou... Eu sou a questão das reuniões porque é algo que a gente eu sou um tanto realmente crítico com a minha área, né? Eu fui chefe da comunicação de 2 poderes constituídos do Estado, o Legislativo, a Assembleia Legislativa, 95, 96, e do Tribunal de Justiça, né? No biênio do desembargador Renato Memessa. Sim. E ali foi um desafio, a gente popularizou a justiça rápida, muito né? Uma demanda enorme. Que é um serviço Peguei 2 fantástico. crises de mágica, foi o julgamento de Corumbiara e o julgamento dos demitidos. Sim. Tive que, né? A justiça rápida aqui na região do Baixo Madeira, Médio Madeira, gente, Então, assim, onde é que eu quero chegar? formidável. Aqui, eu vejo, por exemplo, a sua colega Maiara Marini, né? Esposa do seu professor predileto, acredito? A sua graduação. Tornou-se um grande amigo. Depois das arengas a gente virou. Mas é um grande amigo. Então a Maiara levando pau, meu Deus, nesse negócio da Estrada dos Periquitos, né? E ela esteve com a gente lá no Comitê de Planejamento e Gestão Planejamento do Uso do Solo Urbano, é isso? Uso e ocupação do solo. Lá do Comitê Técnico que a gente tem dentro do nosso conselho, onde eu participo, o Wellington Nogueira Santos, arquiteto urbanista, seu colega também participa lá. E aí lá, ela teve lá, expôs. E eu me apaixonei pelo projeto. Os conceitos de pocket park que ela utiliza para dar mais pertença. Ela foi minha professora de urbanismo. Foi? Urbanismo 1 e 2. Olha aí. E ela deu uma aula para a gente lá nesse dia, né? Explicando tudo que ela concebeu ali, nota 10, né? Nota 10. O que faltou? Ali, por que está essa situação toda? Inclusive o Silvio Feitosa. O Silvio tem uma chácara lá nos Periquitos. O Carvajal. Silvio Carvajal Feitosa. Tem uma chácara lá nos Periquitos, né? E ele comentou que não gostou também. Ele, como usuário da Estrada dos Periquitos, é diferente de quem mora no entorno. Sim. Então, o que a gente entende pela experiência em comunicação institucional? Faltou o quê? Diálogo. Diálogo. Com a comunidade. Com a comunidade. Tá, mas principalmente essas ações que são de grande impacto. Sim, Então, assim, aquilo que vai mexer no teu fluxo de trabalho, poxa, eu vou trabalhar, eu já tenho minha programação, meu horário, meu tempo ali, eu já tenho tudo cronometrado, e aquilo mexe. Não sei, ali na minha rotina. O propósito ali é o calm traffic mesmo. O propósito é retardar, né? Mas aí que tá, né? Pois mas tem alternativa para o calm traffic? Eu tenho uma via expressa, não está pronta ainda, que seria aquela lá do Porto, né? Aquela... Sim. Pois então essas coisas, né, tem que ser... Mas o que eu falo, assim, a questão é você buscar trabalhar isso de maneira integrada, internamente. Nem sempre vai dar certo. Eu te falei isso, Dani, que você falou aí, né, do plano diretor e tal. Sim. Nós, por exemplo, do Conselho, as nossas reuniões... Do plano de governo, né? Não, falamos do plano diretor também. Sim, também. Das reuniões, né, que o pessoal... A gente sente isso como membro do Conselho da Cidade, né? E o que acontece? As reuniões do Conselho da Cidade, gente, são abertas ao público. Você pode ir lá, fazer sua pergunta, reclamar, participar. A gente está lá para isso. Para isso que a gente reúne sociedade civil com a administração. As reuniões dos comitês também.
também. Nós tivemos uma reunião de comitê que trouxeram os moradores da margem esquerda, do Madeira. Pô, minha visão daquilo ali evoluiu assim em uma reunião. E você já foi lá? Já passei algumas partes, porque o que, que nós identificamos? Topa comigo lá, qualquer dia desse? Olha aí, bacana, porque olha só, ali nós identificamos são 4 situações diferentes, 4 populações. Os assentados urbanos do DENIT, né? Os tradicionais, que estão ali há não sei quantas décadas e tal, né? Agora faltou mais 2 que eu esqueci. Não, um eu gravei, os invasores, pessoal da margem do Lago Maravilha, é invasor, tá? É bem diferente de assentado, urbano. Sim, os assentados rurais também, que de segunda leva, né? Então, você não pode ter uma mesma política para essas 4 situações. Você tem que... Invasor tem que levar a peia, né? Tradicionais você tem que respeitar, e assim vai, você vai construindo política conforme as demandas. Então, mas o que eu digo? Isso nasceu, essa minha consciência, essa minha concepção, do contato. Foi um conselheiro nosso, o Eliel, né, que é de movimentos populares e tal, trouxe os moradores para a reunião. Ele queria que a gente fosse lá, do outro lado. Eu falei, não, eu só vou depois que vier um representante de lá aqui para a gente ouvir, né? Então, assim, isso é muito importante, porque quando a gente está brigando aqui, eu espero que você, sendo eleita deputada, né, brigue junto com a gente aí para que o Conselho Estadual das cidades funcione de verdade. Não tenha dúvida. Né? Funcione de verdade. Então, gente, essa é a instância que nós temos de diálogo da administração com a sociedade civil. Sim. Inclusive, na segunda Conferência Nacional das Cidades, tem uma diretriz que não está sendo colocada em prática, que a composição do Conselho não é mais paritária, não. A recomendação é 60% sociedade civil. Está entendendo? Então, hoje nós temos um modelo caduco, está saindo a nova lei do Conselho Municipal aí, né? O que você da comissão está elaborando a minuta. Nós temos uma lei tão caduca do Conselho Municipal que nós não temos, por exemplo, assento do CAU. Não acredita que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo não tem um assento para arquitetos urbanistas no Conselho da Cidade? Né? Então, eles juntam tudo em conselhos profissionais. Aí um outro conselho profissional que nem é tão afeito à área, foi lá e conseguiu, articulou, elegeu o representante. Então isso tudo precisa ser ajustado, mas você estava falando do plano de governo daí que você fez e cobrou do então, prefeito. Assim, isso, perguntou do prefeito se aquilo era... Qual é a questão? É porque assim, logo que ele foi eleito no domingo, na segunda-feira, nós já reunimos toda uma equipe que já estava trabalhando a questão do plano de governo, nós trabalhamos um plano de ação do plano de governo e um cronograma de entregas. E junto a isso, nós já começamos a trabalhar os projetos que possivelmente seriam protocolados na janela do PAC, que seria aberta no início do ano. Então, assim, houve um planejamento prévio. O que está acontecendo hoje, lógico que a gente se deparou logo que a gente assumiu ali na gestão, a gente se deparou com situações que eram totalmente alheias ao que a gente conseguia de informações prévias. Sim. E que a gente teve que redefinir algumas rotas. Mas o planejamento, o grosso do planejamento de entregas, ele está sendo seguido. Sim. A captação de recursos. Nós fizemos projetos para captar 500 milhões, nós captamos ali em torno de 260 milhões. Só para o ano que vem tem uma previsão de ser investido 90 milhões só para passar água de chuva. Sabe? Então, assim, essas mudanças, o que é que eu quero dizer com isso? É que não é rasgar seda para o prefeito, não é isso. É dizer que é fantástico quando você vê sendo feito o que você sonhou um dia ou que você colocou como uma política pública a ser feita e você vê aquilo sendo realizado. É que nem para o arquiteto, quando a gente faz um projeto e você vê o teu projeto aquele projeto executado sendo entregue, cara, o olho brilha. Você falou agora e me deu uma frustração, você sabe por quê? Eu, nas horas vagas, me dedico à literatura. Sim. E eu ganhei, em 2018, o prêmio Funarte de Dramaturgia. Olha só. Ganhei um dinheirinho lá da Funarte. Por isso que eu fiz Olha Só, pois porque tem todo... que legal, você da cultura também. Que legal. Não, mas o detalhe, a minha frustração, que eu nunca vi a minha peça ser encenada. Eu ganhei já tem 8 anos que eu fui premiado, né? Já cobrou lá? Não, assim, ela ficou até ali, porque quando a gente recebe o dinheiro, o direito autoral fica liberado para quem quiser, né? Encenar. Então, você fala, o arquiteto se realiza quando vê o projeto ser edificado, né? Mas a gente vai falar sobre isso, tá? Então, o dramaturgo se realizaria se a peça fosse... Vamos falar sobre cultura daqui a pouquinho. Peça fosse montada. Mas levando aqui, então, em frente ao nosso papo aqui de urbanismo, né, urbanização, você como profissional da segurança pública também, né?
primeiro sargento Dani, né, da Polícia Militar, obviamente, você já se preocupou aí com esses modelos arquitetônicos e urbanísticos, algumas ações, que, de certa forma, favorecem práticas criminosas, né? Ou porque a iluminação não é eficiente, então botam uma luminotécnica errada, eu boto a luminária acima da copa da árvore, é o mesmo que nada, né? Embaixo da árvore, tá, né? Ou porque fachadas mortas, igual lá na rua João Paulo I. Só né? muro. Muro que... Na região aqui também, na Rio Madeira, aqui naquela região ali. Como você chama? ali pro... Ali exato. Ali é um ambiente que ele fica hostiliza, propício. Ele hostiliza e ele é propício a vários tipos de você gritar pro socorro, alguém vai pular o muro para te socorrer? Sim. Não tem como, né? Então, essas questões, né? Nós conversávamos também sobre a questão dos terrenos vazios, né? Eu entendo que o terreno vazio ele não pode ter muro, ao contrário, ele tem que estar aberto. Pode ter um blindex, pode ter um gradil, ou seja, tem que ter uma permeabilidade visual, certo? Aí você mura ali mesmo, aquele terreno do lado da Unicentro, que ficou um tempão, né? Sim. O que acontecia? As pessoas, a turma aí do mal, né? Assaltar, que é a primeira coisa que o assaltante faz, quando ele toma um negócio, jogar por cima do muro. Sim. Pronto. Já acabou com a materialidade do flagrante. Não adianta o PM pegar e levar para a delegacia, que vão dizer que não houve materialidade. Digo que eu já passei por isso. Peguei o assaltante, mas ele já tinha passado meus bens para o comparsa dele, né? Aí eu fiquei até de madrugada e tal, a Polícia Militar dando aquele apoio, só chegando na delegacia, não há materialidade no flagrante, né? Então né? E aí, então por quê? Porque está tudo cercado, tudo murado, ninguém vê o que tem ali dentro, né? Eu acho que devia ser diferente, né? Essa questão aí. Mas aí, Dani, como a gente falava, né? Você se elegendo deputada estadual, né? Você vai ter algumas pautas ali e existe também uma política urbanística, né? Que diz respeito ao Estado também, não é só a cidade, não é só o município que tem responsável. E nós vimos, inclusive, o Estado, por exemplo, se imiscuir em questões como asfaltamento urbano, né? Programa Tchau Poeira, certo? Só que aí o Estado faz asfalto, mas não faz calçada. Então, se eu pavimentei, eu aumentei a velocidade do tráfego, né? Sim. E não fiz calçada, não protegi aquelas pessoas. Não protegi, né? E aí, como é que você vê essa questão aí de... vamos lá, enumerar aqui rapidinho os públicos. Cadeirantes, mulheres grávidas, mulher com carrinho de bebê, idoso, pessoas com deficiência locomotora. Só, né? Assim. E eu falo para você até mesmo... Uma mulher de salto, ela não consegue andar em alguns locais aqui em Porto Velho. Brincadeiras à parte, qual é a questão? Assim, o que eu vejo, né? Essa desconexão que a gente estava comentando lá atrás, sim, né? ela perdura. Né? Então, assim, se não há diálogo entre os gestores, entre as esferas, né? Os executivos, e eu falo os três... Se não há diálogo, não interessa a questão partidária. A questão é que esse diálogo ele exista, que não haja essa vaidade em cada um querer fazer ao seu modo. Pois e no final, quem se torna prejudicado, quem é prejudicado é a sociedade, é o usuário. Então, assim, o que eu vejo? A gente tem várias questões aí a serem trabalhadas. Questões urbanísticas, gente, assim, precisamos de revisão em várias legislações, várias normas nossas relacionadas ao urbanismo. Por exemplo, os nossos igarapés urbanos. Meu Deus, nem falo. Nossos igarapés urbanos, por exemplo, quando você começa a rodar em alguns igarapés, você começa a ver, por exemplo, foram alguns imóveis que foram construídos em área de APP, que já foram até desmobilizados, não tem ninguém morando ali, fizeram uma semi-demolição, digamos assim. Quando você chega nesses imóveis que eles eram irregulares, foram desocupados, já foram ali meio que inutilizados, mas eles não foram demolidos. Ele se torna abrigo. Abrigo para pessoas que vão cometer delitos, abrigo para... Enfim, ele se torna um esconderijo, ele se torna um local hostil. Mesmo no meio de várias casas, no meio de um bairro que funciona ali super movimentado, esse tipo de imóvel, esse tipo de ambiente, ele gera um risco absurdo para a população local. Eu estou te dando um exemplo. Então, assim, nós temos
hoje, um mapeamento, por exemplo, fazer um mapeamento dessas áreas de risco. Vamos tratar SEMA. A SEMA começou a fazer um mapeamento em relação a isso. A gente está falando de Porto Velho, a gente nem está falando de outros locais que, meu Deus, não tem nem expectativa de chegar asfalto. Sim. Então, assim, a gente está tratando do urbanismo aqui em Porto Velho. Eu estou falando de algo muito, muito específico aqui. Mas vamos levar para o estado inteiro, porque a gente está falando de um estado. Rondônia é um estado grande, é um estado plural, diverso. Sim, sim. Então, assim, eu morei em Buritis por quase 5 anos. Quando eu cheguei em Buritis, eu demorava 12, 14 horas para chegar em Buritis. Ou eu fui a Buritis tem uns 20 dias, 15, 20 dias, eu cheguei em Buritis no tempo que estava programado. De Ariquemes até Buritis, 1h20, enfim, menos de 1h30. Sei. Melhorou bastante, mas quando a gente entra no perímetro ali urbano, você vê justamente isso que você acabou de falar. Você vê um paliativo. Por quê? Porque ali não teve, de repente, a integração das esferas de governo. Então fica ali o município sobrevivendo, tentando sobreviver de alguma forma. Esse formato político, ele tem que acabar. A gente tem que entender que extremos, eu não sou a favor de extremos. Eu sou a favor disso aqui, ó, de diálogo, de união, que a gente precisa entender quais são as problemáticas. Porque, assim, o Brasil é um país rico, muito rico. O nosso estado é um estado muito rico. Então, assim, nós temos uma população que é absurdamente trabalhadora. Cara, se você vai no interior, vai na região do Baixo Madeira, Médio Madeira, região ribeirinha e região rural, é aquele pessoal que 3 horas da manhã acorda para pescar, 4 horas da manhã já está na roça, tem horários totalmente diferentes. É gente que faz a coisa acontecer, que faz a comida chegar na nossa mesa e não tem, por exemplo, você vai lá no Baixo Madeira, não tem um porto, num distrito, para fazer o escoamento da produção dele. Nós temos nos distritos aqui do Baixo e Médio Madeira maior produção de banana, eu arrisco dizer, do estado. A nossa produção vai para Manaus. Olha que, cara, o que a gente perde? Eu estou falando só de banana, a gente tem produção, de mandioca, a gente tem produção de melancia, a gente tem vários tipos de culturas que não estão sendo absorvidas aqui por Porto Velho e região e adjacências, justamente por falta de estrutura logística. Então você tem estradas que precisam ser trabalhadas, pontes, por exemplo, época de cheia, Rio Madeira, vamos trazer de volta para cá. Rio Madeira, ali você pega ali na linha 17, que vai para Mutuns, que vai para enfim, são várias comunidades ali no Médio Madeira, que você tem Silveira, que você passa por pontes ali, que são pontes improvisadas. Mas o município que é o responsável. Ok, mas vamos conversar e ver de que forma a gente consegue levar recurso? Então, assim, nessas estradas e nessas pontes passam ônibus escolares do município. Nessas pontes passa a produção para o Estado também, que faz com que o Estado comece a rote, com que o Estado tenha... Né? O município está dentro do Estado, está dentro do país. Entende? Não tem então a gente precisa entender que a gente está num contexto. Então, assim, por exemplo, quando eu vou nessas localidades que eu vejo, nós entregamos nesse período de fevereiro até junho 35 toneladas de alimento para a região do Alto, Médio e Baixo Madeira. Parece ser muito, mas a gente atendeu ali cerca de 1.000 famílias, pra você ter ideia. Então... Não é nem, sei lá, vamos botar ali 20% do que a gente precisaria entregar. Então, assim, a gente não consegue hoje atender porque a logística... Tem comunidade no Médio Madeira que em fevereiro, final de fevereiro, que ainda não está naquela fase de cheia, o pico da cheia, tem comunidade que já fica isolada. Você não consegue chegar lá na embarcação porque o barranco ainda está alto. E você não consegue chegar pela estrada. Então, assim, o que tem que ser feito? Você tem que fazer um trabalho de terraplanagem naquela região e você tem que reforçar aquelas pontes. Você tem que fazer, ou que seja ponte, ou que seja
um formato de passagem de água ali diferenciado para aquele ambiente. Cada local vai ter uma solução diferente. O que você estava falando? Tem 4 tipos de ocupações. Sim, sim. A gente tem vários tipos de soluções para vários tipos de problemas. Então, assim, quando eu falo que urbanisticamente a gente precisa rever normas e até assim selecionar o formato, como a gente, por exemplo, destina recursos. Quando tem vários recursos que foram destinados a várias causas específicas que não foram executados por quê? Né? Então, assim, entender essa dinâmica, entender como isso funciona, faz parte do nosso papel como parlamentar. Cobrar isso. E a população também. Então, assim, como parlamentar, como eu vejo essa questão como o papel do parlamentar ali, né? O destinar recursos, ele tem que ser algo muito sério. Não é porque ele é meu amigo, não é porque ele ele vai me trazer muito retorno, muito voto. Não, é porque, principalmente porque eu já analisei aquele cenário. Sim, eu também vejo dessa forma. Eu acho que a emenda, sobretudo as emendas, né? Sim. A emenda parlamentar, ela deve ser um aperfeiçoamento do orçamento. Ou seja, porque o governador está ali, né, naquele mundo ali. Tem que estar interligado também, que a gente acabou de falar, tem que estar conectado. Exato, mas assim, o parlamentar, ele tem um contato maior com a população. Então ele pode garantir uma capilaridade muito grande, melhor do orçamento. Muito grande. Né? Porque ele vai chegar onde realmente precisa. A Cristiane, assim, eu tenho acompanhado o trabalho da Cristiane e não foi à toa que eu fechei um apoio com ela em relação... Você vai fazer uma dobradinha com ela? Cristiane Lopes. E assim, a capilaridade que ela alcançou com as entregas dela, assim, foram fantásticas. Então ela tem aí pelo menos, ela tem entrega em quase todos os municípios. É mesmo? Entrega de máquinas agrícolas, drones para pulverização, para medição de áreas, implementos agrícolas, capacitação. Cara, é um negócio assim que você olha e fala assim, cara, eu nem sabia. Antes de começar, são informações que não chegam pra gente. Estou falando da crise, mas vários outros parlamentares que têm compromisso já trabalharam essas informações. Sim. E, cara, isso faz muita diferença. Eu até mencionei isso no vídeo que a gente lançou hoje. Porque, assim, só vale a pena você estar no teu gabinete, você estar na tua sala. Isso independente da profissão, mas vamos tratar da questão parlamentar. Se o que você colocou no papel e o que você colocou ali como um planejamento, se aquilo chegar na ponta e realmente chega. Porque se não chegar, se você... destinei emenda. Eu já mandei. Agora, se não chegou, não. Você tem que estar ali. Você tem que cobrar porque é seu, acompanhar. Você tem que puxar a população com você. Falar, opa, ei, vamos cobrar aqui? Então, esse diálogo também, parlamentar, a população, isso aqui tem que estar ativo. Não é só em época de campanha, você tem que estar ativo aqui sempre. Porque tem uma turma aí que some, né? Some. Joga aquela fumacinha assim e sai, né? Mas Então, assim, a gente está em um novo formato de sociedade. Hoje a informação, ela gira aqui, ó. É tudo muito... Acontece um episódio aqui, lá na última comunidade de Baixo Madeira, que tem lá a iluminação da casa dele por placa solar, e a internet que ele paga, que é caríssimo, custo de vida no Baixo Madeira e Médio Madeira é altíssimo. Ele vai assistir nosso programa aqui, que eu vou mandar o link, ele vai assistir nosso programa. Sim. Então as informações que a gente gera aqui, elas não são mais daqui, elas são do mundo. E você sabe uma coisa por que assim a gente ainda não conectou essas coisas? Eu, por exemplo, né, eu venho da imprensa escrita, né? Sim, raiz. Você tinha um dia para escrever o jornal para seguir no dia seguinte, né? Ai, gente, eu sou muito fã, eu sou nostálgica com isso. E hoje essa coisa instantânea aqui da internet, né? Que a gente está aqui falando já está para o mundo aqui. Já. Então, eu tive alguma dificuldade de me reinventar, de me adaptar e tal, mas estamos aí, né? Estamos tentando. Mas o que eu vejo também, assim, é que as pessoas estão usando de uma forma excessivamente lúdica a internet e menos instrumental. Né? Então, acho que, até nesse sentido, eu sempre falo, né, assim, os políticos, né, assim, não desprezem os velhos jornalistas, né? Porque às vezes o pessoal se encanta com o nome de TikTok aí e tal. E isso aí tem um papel na comunicação social, não vou dizer que não tem, certo? Mas os grandes conteúdos têm, está vendo, por exemplo, um estudo que é recente, me falaram,
de que os vídeos mais longos estão tendo preferência no YouTube. Olha que interessante. E aí me tocar que eu faço isso, que quando é de noite, eu vou saber hoje sobre a Guerra da Cisplatina. Aí eu boto a Guerra da Cisplatina, aí vem 5, 6, né, documentário. Eu gosto muito do Paulo Resulti, que inclusive ele é arquiteto, né, mas é historiador também. Aí tá lá, aí do Paulo Resulti 45 minutos, aí tem outro de 10 minutos, 8 minutos, eu vou na do Paulo Resulti, que eu imagino eu que seja mais aprofundado, né, né? Então assim, a coisa tá voltando, viu? Mas eu falo uma coisa pra você, cada um vai estar no seu nível de evolução, cada um vai estar no seu nível de aceitação daquele ambiente, daquele espaço. Por exemplo, tem gente que precisa de uma atenção excessiva, tem gente que não tem ferramentas ainda, instrumentos ainda, para ser quem ele é, só sendo quem ele é. Às vezes ele tem que construir algo, construir alguém para se sentir pertencente. Isso é muito forte nessa... Você pega a galera ali mais jovem, isso tem sido um sentimento coletivo. E que hoje ele se agravou muito mais justamente por essa questão da rede social, ela te dá esse poder de comparação. Eu não digo nem o poder, mas assim, o problema da comparação. Sim. Então você tem hoje, por exemplo, crimes, quando a gente fala de crimes digitais ou cibernéticos, que chamavam antigamente, esse cibernético era do tempo do Ronca, né? Mas os crimes que são digitais, enfim. Assim como os crimes, a gente comentou lá no início do programa, que é essa questão de abuso, ela foi progredindo, no mesmo formato são os crimes online. Hoje a gente se depara com uma situação absurda que é o estupro digital. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Assim, eu nunca tinha ouvido falar no formato, como que aquilo acontece. E é absurdo. Então, assim, você, lógico, como integrante de segurança pública, você tem conhecimento do que da temática, mas você não tem a profundidade como aquilo acontece. E assim, pra gente que está mais, vamos dizer assim, condicionado, né, ao tangível, ao mundo tangível antes da internet, não nessa modernidade líquida, né, como diz o Zygmunt Bauman. Né? Então, assim, é quase que inconcebível um crime, uma ofensa à dignidade sexual que não fosse no contato, né? Mas justamente por isso que as leis precisam ser readequadas. Né? Você tem uma delegada lá em São Paulo, cara, esqueci o nome dela agora, mulher, me desculpa, viu? Eu fiz até contato com ela para conversar, entender como que eles implementaram, um grupo. É um grupo de investigação, que eles se infiltram nas redes, Discord e outras redes de jogos online e salas de jogos que são privadas nesses games, e são plataformas. E eles se infiltram tanto como vítimas, como predadores. Então, assim, enquanto predadores, eles entram nessas salas e identificam os outros predadores. E eles identificam o ID dessa vítima. Porque como é que acontece? O predador, ele capta essa criança, esse adolescente, ele de alguma forma, ele se aproxima, ele transforma aquilo numa relação, né, mais ajustada, e ele coopta aquela criança, aquele adolescente, e começa a fazer com que ele cumpra algumas tarefas. Sim. E geralmente ali daqui a pouco ele deu uma atenção, ele ofereceu alguma coisa, daqui a pouco a criança mandou uma foto, ele vai mandar uma foto de roupa que seja. Só que aí o cara vai lá, um exemplo, ele usa uma inteligência artificial e tira a roupa daquela criança naquela imagem e manda de volta e fala assim, se você não fizer o que eu quero, eu vou... Imagina, ali já iniciou um processo de violência absurdo. E fora que tem os que convencem as crianças a mandarem realmente fotos íntimas. Sim. E o que acontece? Esse predador, ele leva essa criança ou esse adolescente para uma sala virtual, em que tem vários outros predadores, e esses predadores dão comandos para aquela criança e aquele adolescente. Lógico que isso não acontece em um dia. Isso é um aliciamento. Então ele leva aquela criança para aquela sala, e aquelas pessoas que estão ali vão dar comandos. Pega a gilete, corta seu braço, escreve meu nome, corta seu cabelo, eu quero que você arranque um dente. Até chegar num ponto em que algum deles vai falar, eu quero que você tire sua vida.
como já está acontecendo em vários locais. E o que essa equipe faz? Essa equipe, ela entra como eu falei, como predador também, ou como vítima, nessas salas. E elas, por exemplo, quando eles entram como predadores, que eles identificam os predadores e eles identificam uma vítima real, eles localizam o ID dessa vítima, fazem contato com essa família, tem a triangulação de telefones, tá? Eles descobrem aquele endereço e eles deslocam uma equipe para tentar salvar aquela criança, que ela precisa de uma arrepia inteira. Onde é que está já? São Paulo. São Paulo. É um trabalho, eles estão iniciando esse grupo. Então, assim, eu me arrepio toda porque é algo que ainda está aqui como uma amostra. E esse tipo de crime, ele já expandiu. Então, a gente precisa acordar para essas atualizações. E você já está dando uma dica aí de que uma vez chegar no parlamento, essa seria uma emenda parlamentar sua para implantar um projeto dessa natureza e também, na nossa polícia. E também levar esse tipo de demanda para o Congresso. Porque o Congresso precisa trabalhar essas leis a nível nacional. A gente precisa ter esse justo. A internet, a coisa transcende as divisas, as fronteiras, né? Justamente. É isso. Bom, nós vamos para mais um intervalinho, gente. Aí você vai ver mais um vídeo aí da nossa TV Cidade, para você lembrar que o nosso podcast é transmitido também pela nossa TV C Amazônia, tá? E a gente volta já acontecer o último bloco do nosso podcast de hoje, que é o Rondocast Política, né? Que é quarta-feira, mas aí nós vamos falar de cultura, né? E aí, porque a Dani, além de arquiteta, urbanista e policial militar, ela é também cantora. Tá vendo? E aí nós vamos... Como diz lá no Nordeste, tá vendo? E aí nós vamos saber aí um pouco mais aí sim, da Dani Maranhão, Dani né? Maranhão. Eita. Deixa ela. TVC Amazônia, sua TV comunitária. Há mais de 2 décadas, estamos juntos com você. E nosso compromisso só cresce. Sites não publicaram. Temos uma programação referência em cidadania, cultura e qualidade de vida, refletindo a força do nosso povo. Da beleza do Rio Madeira ao pulsar de Porto Velho, mostramos os acontecimentos que movem Rondônia, sempre com o objetivo de levar entretenimento e informações com qualidade. Fique ligado. A vida da nossa gente na sua tela. TVC Amazônia. Somos filiados à Com Brasil TV. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. Estamos de volta com o nosso Rondocast Política. Lembrando, toda quarta-feira a gente fala de política aqui. Segunda-feira, você sabe, é o dia de falar de cultura, né? Às vezes eu esqueço também, são 5 temas, gente. Segunda-feira, cultura. Terça-feira, direitos. Quarta-feira, política. Quinta-feira, nós falamos de cidades, né? Entrevistamos o Silvio Feitosa, né? Seu colega urbanista, hein? Sim. Recentemente. E às sextas-feiras nós falamos de saúde. Ok? Então, você que está aí com a gente, muito obrigado. Não esqueça de comentar, ativar o sininho, compartilhar, dizer se gostou, se não gostou. E, enfim, faça aí, dê a sua contribuição, que é tudo o que nós precisamos, é dessa sua contribuição, inclusive compartilhando para que outras pessoas tenham acesso. Eu converso aqui então com Dani Maranhão, policial militar, arquiteto urbanista e também cantora, né? Cantora. Que estilo que você canta aí, que você gosta mais? Eu amo rock nacional, MPB. É roqueira? Na verdade, eu gosto de tudo, mas assim, o que eu me identifico, meu repertório, a maior parte do meu repertório é rock nacional e MPB. E quem são os teus ícones aí do rock nacional? Eu sou a Cassiele de Rondônia. Não, e modéstia à parte, assim, é uma figura assim, que eu admiro muito a desenvoltura, as ferramentas que Cássia tinha. A Cássia, ela tinha uma coisa interessante, que é exatamente isso, a guerra, é a guerra também, a garra, né? Ela colocava essa energia. E depois eu estudando um pouco da biografia dela, fui vendo, ela defendia os irmãos que eram menores, quando eles tinham briga com o vizinho, aquela coisa de menino e tal, né? Sim. Quem ia dar porrada no guri era ela.
Eu falo assim que eu sou muito saudosista com o que nós já tivemos lá atrás, né? Então, Legião, Cássia, e que continua aqui, vamos lá, Capital Inicial, amo Capital Inicial, assim. As músicas são muito a minha energia. Eu sou um pouquinho mais underground, né? Eu gosto do Camisa de Vênus. Olha só. Rapaz, ele foi bem ali, né? É minha banda predileta, né? Eu confesso. Você que tá vendo esse Edson Lustosa aqui tão, né? Mas se é pra curtir rock nacional, olha aí, né? ó, tá vendo? Camisa de Vênus pra mim é referencial. E um grupo que também não era tão rock, não. Eles faziam rock também, assim, dentro de uma proposta de sátira. Era o Pato Fu. Pato Fu, sim. Né? Pato Fu. São, né, para sátira. E composições maravilhosas. Né, tem muito boas. Tem umas as composições coisas assim... da Pitty também são muito boas. Eu quase não canto Pitty, mas gosto muito. A minha assessora canta maravilhosamente bem. O Pato Fu, você sabe que eu participei até recentemente do Conselho Estadual da Alimentação Escolar, né? Uhum. E me deram a palavra para falar em nome dos novos conselheiros. E aí eu citei o Pato Fu, aquela música que fala, né? Não porque eu só como uma vez por dia e 5 dias por semana, né? Que é exatamente a criança que se alimenta da merenda escolar. Então eu achei interessante que as canções dele são bem lúdicas, né? Então, mas de uma profundidade, social que, né? Vamos lá. E aí, então, a nossa amiga Dani Maranhão, rock nacional é o seu forte, pegando aí Cássia Eller. Cássia Eller, né? Legião, Capital, Engenheiro, Titãs, e vai embora. Toda essa turma aí, né? E você, como é que é? Você se apresenta aí na noite? Cara, começou como um hobby, né? Eu falei que no início do programa eu já saí entregando tudo, né? Contando a história inteira. Eu resolvi cantar aos 40 anos. É mesmo? Antes disso, eu só cantava em casa, no karaokê aqui ou ali. Mas eu sempre tive um sonho. Era o sonho de infância. O que você quer ser quando crescer? Eu falava, quero ser cantora. Eu era Xuxa, eu era Angélica, eu era Mariane. Eu vivia, botava roupa, eu me fantasiava, botava meus primos fazer coreografia, eles olhavam assim pra mim, pelo amor de Deus. E aquilo era maravilhoso. A gente fazia teatro, Palhaço Carequinha, lembra? Sim, a gente botava o disquinho dele. Nossa, enfim. Então a nossa infância era fazendo show, era contando piada e tudo isso foi... Carequinha, o que tu puxou aí? Nossa. Você foi longe, então eu fui... Tu foi bem ali, eu fui lá com lá, como diz no Maranhão, né? O bom menino não faz pipi na cama, né? O bom menino não diz uma coisa. Gente, pra quem não sabe... Eu ainda fazia, e eu ficava com vergonha quando ele cantava essa música. Para vocês aí, né, gerações mais novas, gente, Carequinha é assim, como é que a gente pode falar? Muito antes de se pensar em Maravilha, Balão Mágico, Xuxa, Balão Mágico, esse negócio todo. Carequinha é um camarada, inclusive ele fez cinema também, né? É um camarada que encantou aí, né, gerações e gerações, né? Com certeza. E interessante que ele já velhinho, ele tinha uma mobilidade, né, corporal muito intensa e tal. O Carequinha realmente... Mas eu falo que esse assim, é o poder da arte. Pois é, então você foi sentindo isso, que Carequinha... Não, eu já queria, eu sempre quis, mas eu tive várias questões durante a minha vida que me afastaram dessa determinação. De ir lá encarar e falar, eu quero, eu vou. Agora vamos fazer um paralelo. Isso na arte, né? E na política, o processo é diferente ou também foi isso? Não, vou ter que dar cara... Ele é semelhante. Né? Você tem que ter coragem. Tem vontade, mas agora não é só vontade não, tem coragem. Você tem que dar o passo, você tem que romper. Furar a bolha mesmo. Furar a bolha. E assim, sair do bastidor. Eu falo que eu estive nos bastidores por muitos anos. Pois é, fazendo plano de governo, assessorando pessoas e muito, por exemplo, os projetos dos quartéis que estão construídos hoje, meu nome não tem nenhuma placa. Eu não tenho essa vaidade, mas assim, é algo que eu olho e eu fico satisfeita em ver aquilo construído. E é algo que me deixa assim, esperançosa de que dá para fazer. Então assim, na política não é diferente.
A política, ela funciona no mesmo formato, é você se indignar com o que não está certo, com o que está rodando de maneira totalmente errada, que faz com que a população... A gente tem tido cada vez mais menos. Sim. É uma frase simples, mas é uma frase forte. Cada vez mais a gente tem tido menos. Então, assim, eu fico indignada com isso, e isso foi para a vida, foi a vida inteira. E quando trazendo agora para a música, né? Eu estava num processo de burnout, olha que coisa linda, chique, né? De estresse, absurdo. Nesse ambiente que eu sonhei e contribuí por um bom tempo. E eu já não estava me sentindo bem ali. E eu falei, cara, eu preciso realmente dar um sentido diferente. Já tinha um chamado, um grito, na verdade. E eu encontrei a banda de música da Polícia Militar, que Furiosa? Já estava ali, a Furiosa. Cheguei lá e falei assim, Tenente Ferraz, eu quero vir pra banda. Aí ele falou, tu toca o quê? Eu falei, nada. Meu Deus. Aí ele falou, pronto, tu vai vir fazer o quê aqui, mulher? E eu falei, comandante, eu canto. Não sou assim, nossa, aquela cantora zona famosona, mas eu canto, eu gosto de cantar, tô fazendo aula. E eu realmente, assim, eu gostaria de aprender instrumento. Acho que todo mundo que está aqui em algum momento aprendeu. Eu me coloco à disposição, eu me dedico. Aí ele ficou assim, Dani, eu não sei. Você tem ideia? Naquele momento só havia passado 78 anos, só havia passado uma mulher pela banda de música da Polícia Militar. Uma! Sim, é verdade. E aí eu falei, tenente, mas então vamos fazer o seguinte, se de repente eu não tiver dom nenhum para música, eu sou arquiteta, a gente dá uma reformada nesse prédio aqui que tá caindo na cabeça de todo mundo, tá para pegar fogo. Aqui, né? Mas me deixa ficar aqui. Eu quero realmente, assim, esse é um chamado. Eu acho que essa palavra foi muito forte ali. Foi um chamado mesmo. E foi um local desafiador para mim, porque realmente é um local, é uma especializada, a banda. Então quem tá ali sabe o que tá fazendo. Eu cheguei ali naquela insegurança ainda, mas faz parte. Ali eu rompi uma bolha que fez com que eu tivesse coragem de fazer isso em todas as áreas da minha vida. E aquilo foi muito importante. E foi um momento em que eu olhei e falei, cara, tudo é possível. Agora eu acredito que tudo é possível. E a partir dali, a minha carreira ela foi começando a ser construída. Inicialmente como um hobby, porque eu estava aprendendo muito, eu queria vivenciar cada etapa. Não queria atropelar nada. Sei. Então, assim, eu vivenciei essa etapa na banda e eu fiz parte da Combo, que é uma banda dentro da banda que toca de tudo. Não sei se você já viu. Eu já vi umas apresentações, sim. Só que aí não dava muito certo, eles já tinham um grupo fechado e estava certo. Eles já tinham o roteiro deles, a forma deles trabalharem. E aí vai chegando gente nova, o ritmo muda, o ritmo da coisa. E aí a gente conseguiu montar uma banda de rock dentro da banda de música. Legal mesmo. Você acredita, cara? E foi maravilhoso, com metaleira. A gente tinha clarinete, flauta, flautim, trombone, trompete, sax e fora cordas, né? E, enfim, uma banda enorme, coisa mais linda. E, cara, assim, clarinete no rock. Com esses sopros todos aí, acho que tem uma pegada de jazz também, deve ter dado também. Com certeza. Você imagina a swingueira, assim, era muito gostoso. Só que foi uma passagem rápida com a banda Combo, por quê? Porque dali eu já aceitei, aí foi o que eu te falei, de ir aceitando os desafios, né? Que a vida foi trazendo. Assim, parece que eu desbloqueei, desbloqueou algo na minha vida que bastava realmente ter coragem de fazer. E aí as portas foram se abrindo em vários sentidos, principalmente no campo da música. Que legal. Então eu comecei a cantar em alguns lugares, comecei a me apresentar com playback. Sabe por que eu estou gostando de conversar com você sobre isso, Dani? Porque assim, a gente percebe que você tem uma sensibilidade para isso daí, tá? Sim. Então traz muito para a gente que é militante do setor cultural, como eu te falei, eu escrevo para teatro. É muito assim, gratificante, entusiasmante, na verdade, a gente vê uma pessoa como você está buscando um espaço na política, está buscando um espaço no parlamento, né? Porque nós precisamos de uma política cultural nesse sentido,
chega de clientelismo cultural para grupinhos, para distribuição de verbas e não sei o quê. Nós precisamos que as pessoas tenham acesso à arte. Acesso à arte. Essa é a Entendeu? frase. Acesso à arte. Eu faço votos até se o seu amigo, né, o nosso prefeito Léo Moraes aí, tiver a oportunidade de assistir, fica aí até sugestão, prefeito, não é tão difícil criar uma banda municipal, não. Né? Porque tem um pessoal Temos projetos para isso. Não é? Inclusive está dentro do plano de governo e nós inserimos. Olha aí, a Orquestra Municipal e o Conservatório Municipal de Música. Olha aí. Então tem previsão? Tem. Mas é algo que exige um pouco mais de recurso, por exemplo. Mas isso já existe um diálogo, por exemplo, com o Legislativo. Pois é. É um diálogo, por exemplo, com a bancada federal. Isso. Porque você pode criar sim uma estrutura ampla que faça com que o cidadão, como uma criança, ela comece a ter uma introdução, né, e relacionada à música, cadê à arte. as fanfarras das nossas escolas? Pararam. Arte nas escolas é pintar e acabou. Sim. Você não tem iniciação musical, você não tem um trabalho voltado para artes cênicas. Olha, eu vou falar uma coisa aqui de todo o coração. Prefeito Léo Moraes, se o senhor investir aí mesmo, conseguir aí, né, investir politicamente em cima aí do Marco Rogério, né, dessa turma aí que está aí do Bagatoli, né, que está apoiando ela. Vai lá, consegue recurso, monte uma banda municipal, invista nessa popularização do acesso à arte, que eu até vou passar a falar menos mal do senhor. E eu falo para você que quando a gente inseriu isso no plano de governo e quando veio o convite, a possibilidade de me candidatar, uma das minhas pautas é justamente essa, fazer com que essa escalada cultural, ela venha desde aqui. Sim. Então você traz essa introdução dentro do ambiente escolar, você traz essa introdução dentro do ambiente escolar para os maiores com as fanfarras, você traz os nossos centros centros culturais que quando era escola de música, a estrutura era outra. Então, escola de música tem uma formação completa. Você tira aquele adolescente dali e você já insere ele no conservatório. No conservatório, ele vai continuar estudando e ele vai compor orquestra. Olha que coisa linda, que acontece em tantos lugares no nosso país. E aqui não acontece por quê? Por falta de estruturação. E falta de vontade de fazer. E vamos ser sinceros, como é que chama? Corporativismo de grupos, de que, né, fecha o negócio. E que isso precisa ser quebrado. Isso. Eu falo assim que... E só o pessoal fala assim, nossa, você é um policial que canta rock, que tá na noite, o pessoal do rock... E aí, Dani? Eu falei, cara, não estão cometendo nenhum crime, não. Assim, pelo menos na minha frente, ninguém nunca cometeu. Então, assim, né, existe um respeito mútuo aí. Eu falo que uma das questões que eu procurei desde o início era, assim, uma frase que minha avó falava que ela é muito forte para mim. Você tem que saber com quem você se acompanha. Sempre. Para tudo e em tudo. Isso faz muita diferença pra gente, porque, assim... Se eu estou com um propósito e eu estou aliado, estou andando com pessoas que não têm o mesmo propósito ou que são muito divergentes, não vai dar certo. Não vai. Ou então com pessoas que são medianas, que ela se conforma com aquele negocinho ali e você tá ali com projetos assim, né, gigantes. Isso faz diferença. Quando eu resolvi montar a banda, eu fiz o especial da Cássia Eller em fevereiro aqui, legal. Lá no Grego. E foi uma realização de um sonho, assim. Eu tenho vários outros especiais escritos na minha cabeça, tenho várias... E vários amigos que eu sei que tem potencial para fazer. Só que é algo que hoje tem um alto custo. Você fazer um especial hoje, você fazer um cover, um especial estruturado, tem um alto custo. Então aí você pega o músico que está aí na noite ganhando 150, 200 reais de cachê. As duras penas, por quê? Porque as nossas casas, não existe, por exemplo, hoje uma regulamentação. Eu não estou dizendo que vai ser feita uma regulamentação para estabelecer um piso. Isso tem que ser estudado, pelo menos. De que forma isso pode ser estudado para que o profissional da música, porque assim, aquilo ali, por mais que o cara seja um músico forte e tal, já tenha muita prática, mas Ler tá ali de toda forma. Sim. Se o cara toca 4 tocatas num dia,
Cara, não vai me dizer que esse cara não tem um esgotamento. Vai ter. Uhum. Pois é, Daniel, eu entendo. E ele faz né? isso porque ele ganha pouco em cada um. Sim, exatamente. Nós desenvolvemos no nosso Centro de Estudos de Pesquisa de Direito e Justiça recentemente, gente, o projeto, que até esqueci o nome do projeto, porque o processo seletivo do projeto ficou mais famoso que o projeto. É o projeto Registro Autoral. Registro Autoral. Ah, isso é maravilhoso. E fizemos o... oi? Registro cultural. Registro Cultural, né? Pois é, Registro Cultural, exatamente. E a nossa ONG é jurídica, nós trabalhamos direito autoral e fonográfico. Olha só. E aí o processo seletivo dos beneficiados pelo projeto ficou mais famoso, que foi o Rondofest. Nós fizemos o Festival Rondônia de Música, né? Selecionamos 8 intérpretes, 8 compositores, gravamos o videoclipe, o fonograma, demos suporte, tal. Né, conseguimos aí realizar esse projeto. Então, eu quando comecei, que lancei o projeto, eu enfrentei muita resistência. Onde enfrentei resistência? Dentro do meio musical. Porque tem uma meia dúzia que se acha dona do setor e a coisa é daquele jeito e tal. E uma das minhas maiores preocupações em possibilitar aos nossos músicos o acesso ao registro e à gestão dos seus direitos autorais e fonográficos, era exatamente que ele não ficasse tão refém nessa necessidade de tocar na noite, de madrugada, entendeu? Ele ia ter uma outra fonte de renda. Com certeza. Né? Com a reprodução. E ad eterno, né? Ad eterno, sim. Fica aí fica aí para a posteridade. Reproduzido. Dani, eu componho. Oi? Eu componho. E eu falo para você assim, eu comecei a ver vários outros colegas que compõem, mas que deixava guardado, e quando eu comecei a falar isso, os colegas começou a brotar assim, eu também, e as coisas começaram a acontecer. E eu falo, eu estimulo muito a produção. A gente precisa ter esse despertar, isso que você falou, isso é fundamental. Só que para isso a gente precisa profissionalizar as pessoas também. Sim, exatamente. Hoje você não tem um ambiente de profissionalização para composição, para você, como que eu vou trabalhar? As pessoas trabalham de maneira empírica, vendo vídeo na internet. Pois é, você sabe que eu fiquei triste? Porque exatamente, isso. nós fizemos esse nosso projeto, tinha umas ações formativas também. E uma delas foram umas oficinas básicas, só para o cara ter contato, o cara ter uma noção, por exemplo, da notação musical, saber como é que é uma partitura, saber como é que ela funciona. Eu comecei a fazer curso de música. Né? Fiz aí, um período e meio. Foi o professor John, acho, né, da Universidade Federal de Rondônia, né? Professor Kleber Maurício, professor Adriano. Nossa, a equipe do curso de música da Uni foi fundamental para nós. Eu não posso esquecer nenhum deles. O Kleber, Maurício, o Adriano e tem outro professor, Alexandre Negreiros, né? E o professor John também, que esteve lá com a gente. E alguns egressos já do curso da Unic, né? O professor Anderson, bem-vindo, né? Então, o Anderson é um grande amigo, inclusive está comigo nessa caminhada também. É mesmo, que bacana. E aí, o que aconteceu, então, Dani? Nós fizemos uma oficina, né, de formação, então. Oi? Clara também. Clara dos Anjos, né? Eu acho que não lembro. Clara Santo, Anjo Santo. Está tudo na divindade, né? Divindade. Está no mesmo patamar, né? Quase, né? Os anjos estão um pouco acima. Mas aí a Clara, né, também foi lá dar uma oficina de técnica vocal. Muito bom. Sabe? E eu fiquei muito feliz que nós tínhamos uma cantora, que foi uma das classificadas, a Rosa Siqueira, né? E a Rose foi lá, participou do evento, inclusive quando deu às 4 horas, eu falei assim, não vou poder ficar até o final, porque eu tenho que cantar lá no shopping, agora 4 horas tem um negócio tal. E foi. E depois a Rose chegou para mim, eu até me emociono quando ela me conta, que o que ela aprendeu naquela aula da Clara, ali, ela chegou no shopping, já colocou em prática. Aí diz que os músicos acostumados a acompanhar ela, todo mundo fez assim na hora que ela... Sabe? Então, eu tive essa experiência com o IFRO. A minha primeira experiência com técnica vocal classificados foi o nosso professor lá, o Grutz Macha. O Marcos. Marcos Grutz Macha. Filho de um colega meu, jornalista, que é Marcos Grutz Macha também. E eu sou amiga da mãe dele. O Marcos foi um dos premiados, o coral do... Maravilhoso. O grupo lá do IFRO. Eu fazia parte do coral na turma inicial. Aí quando eu fui para a banda, começou, eu não dava... Conflitou as agendas, né? Conflitou as agendas. Então, Dani, eu fico muito feliz com a tua vinda aqui com a gente, porque o nosso ritmo aqui é esse, tá entendendo? Que bom, adorei. Eu não estou preocupado com a... na convenção, quem que você coligou e que não sei o que... Olha, isso aí
Para mim, entendeu? Eu gosto de conversar com pessoas como você, conversei já com a Mirlando, com o Gesualdo Pires. Eu gosto de conversar, é isso. Quem é você? Entendeu? Não é que partido você está afiliado. Sim. Né? Isso é importante, claro, porque o processo eleitoral exige isso. Faz parte. Mas não é, nunca foi nem será um fator preponderante na tomada de decisão. Né? O importante é a gente saber quem é que está ali. Eu estudei um pouco de administração também, né? Administração pública, os princípios são mesmo, né? E tem aquela coisa assim, essencial que a gente tem, que é a diferenciação entre dado e informação. Qual a diferença entre dado e informação? Informação é o que é útil para a tomada de decisão. Sim, os dados estão tratado. Aí. Né? Informação Então, isso que eu procuro quando eu falo aqui, o direito à informação, é isso, gente. Não é o direito ao acesso a dados. Quem você quer acessar dados, vai no Google aí, que tem muito mais coisa do que meu podcast. Tem um monte de porcentagem, um monte de gráfico. Mas informação é isso, né? Permitir a você conhecer a Dani Maranhão, essa pessoa fantástica. Eu já me apaixonei aqui, né, por essa história de vida, né, de superação. Eu que agradeço. Porque você conta uma história de vida, de superação, sem mimimi, sem vitimismo. Totalmente. Entendeu? Eu acho que isso a gente precisa, gente. Deus no coração. A vida continua. Observação da realidade. Porque você... É aquela questão... Quando eu falei lá atrás, no início da conversa, que foi uma vivência de sobrevivência, eu tive a coragem de romper essa caminhada de sobrevivência e comecei realmente a olhar para a minha vida e falar, não, a gente pode ter uma vida boa pra gente, feliz, alegre, e sem se cobrar absurdamente por aquilo que não está na nossa mão, que não está no nosso controle. Então, assim, isso vale para tudo na vida. Quando você olha o que você tem e você vê as ferramentas que você possui para você trabalhar com aquilo que você tem, o que você não tem chega. Sim, Ele chega leve, suave. E eu falo que isso é para a vida, é para tudo. A gente chegar se impondo, a gente chegar se cobrando, sabe? Não. Deixa fluir. Deixa fluir. E outra, os problemas vão acontecer, vão aparecer. O que faz, olha a filósofa, né? O que faz o rio ficar bonito e ter aquele barulho gostoso são as pedras que estão ali, que fazem a movimentação que dá aquele sonzinho gostoso, calmante, suave. E a vida é isso. O que faz com que a gente se desenvolva, o que faz com que as nossas ferramentas se desbloqueiem e a gente se torne cada vez mais evoluído em vários aspectos, são os problemas que vão aparecendo, são as demandas que vão surgindo, mas o foco é como eu vou trabalhar isso aqui e como que eu faço para que isso chegue para as pessoas de uma maneira transformada também. Então é assim que eu vejo o mundo e é assim que eu vejo que pode ser feito tudo na vida, inclusive política. Olha, então hoje entrevistamos aqui a policial militar, arquiteta urbanista, cantora e coach, né? Dani Maranhão. Dani, suas considerações finais aí, fica à vontade. Se quiser falar com... Pode olhar para aquela câmera cá, ali, ó. Né? Agradecer. Não, é só daqui, Essa daqui? Tá bom. Agradecer pelo convite, de verdade. Essa oportunidade de mostrar para as pessoas quem a gente é, essencialmente, isso faz parte desse momento. Para mim é algo fantástico, por quê? Porque eu, por mais que eu seja muito extrovertida, eu fazia stand-up. Você acredita em fazer stand-up? Eu escrevia meus textos, gente do céu, era lá. E eu amava aquilo. Com Roa, Santiago Roa. Ah, sim, faleceu, né? A gente cantou um pouco junto uma época e depois a gente fez stand-up. Então, assim, fora isso, eu falo que eu já apresentei podcast. Quando falou podcast, eu falei, cara, que legal apresentar podcast na área da construção civil. É difícil o podcast, o trocadilho. É difícil, né? E assim, tudo isso vai te habilitando a algo que às vezes você não faz a conexão ali, naquele momento. E eu falo para você assim, hoje, tanto todas essas atividades que eu desenvolvi, as minhas formações, o valor que eu dou para minha família, né? A história que eu valorizo de quem veio antes de mim, que teve uma vida pesada, de muito sofrimento, mas que aprendeu a levar os seus de uma maneira diferente. Isso vai construindo
um ser diferente quando a gente se propõe a ser. Então, assim, eu já rompi muitas barreiras pessoais, né? Todos esses testes que a gente vai fazendo pra gente. Eu até postei um vídeo ontem. Qual foi a última vez que você se desafiou a fazer algo novo? Algo que você nunca fez? Cara, isso é muito importante, que a gente não deixe o sangue coalhar. Que a gente esteja em movimento, não precisa ser hiperativo que nem eu. Não precisa, gente, por favor, né? Vamos dar aquela reguladazinha. Mas é isso, a vida prepara a gente para estar onde a gente está. Não existem coincidências, existem providências e a gente precisa estar atento a esses momentos. Esse momento é um momento e é o ambiente de posicionamento. E eu resolvi me posicionar, resolvi sair dos bastidores e resolvi mostrar quem é a Dani e o que eu pretendo fazer e gostaria de fazer para que o ambiente que a gente vive, o mundo que a gente está, ele melhore. Ai, Dani, você vai melhorar o mundo? Eu vou melhorando o mundo de quem está perto e daqui a um tempo, quem sabe, a gente muda o mundo de quem está longe. E é isso. Obrigada. Gente, essa é a Dani Maranhão, eu sou o Edson Lustosa, né, você sabe, e esse é o nosso Rondocast. É desse jeito aí que você está vendo e a gente pretende continuar desse jeito. Adorei o bate-papo. Tchau.